Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula gratuita Como Estudar Cinema Sozinho, o passo a passo para decifrar as 7 camadas de todo longa-metragem. Eu me chamo Bruno Albuquerque, sou sócio-diretor de uma produtora de filmes aqui de Fortaleza chamada Screen Filmes e sou crítico de cinema há 11 anos e dono do canal no YouTube que tem o meu nome, Bruno Albuquerque, que antes se chamava Clube de Cinema de Duas Portas, que conta hoje com 50 mil inscritos e quase 4 milhões de visualizações. Mas já eu falo mais sobre mim. Eu queria te falar que hoje a gente vai estudar bastante cinema, então eu queria te aconselhar a pegar papel e caneta, porque a gente vai estudar muita coisa. É 1 hora de conteúdo, mais de 1 hora de conteúdo, então você vai ter que ver muitos detalhes de cinema aqui, muitos detalhes de filmes consagrados, de filmes clássicos, de filmes recentes também, e ver que tanto um quanto o outro, esses filmes mais antigos, esses filmes mais consagrados e esses mais recentes que também são excelentes, todos possuem os mesmos padrões, todos possuem um cuidado estético de conteúdo daquilo que eles estão fazendo. E eu vou te falar o passo a passo para você estudar cinema sozinho, como você pode fazer isso somente vendo os filmes que você ama. Somente assistindo a filmes você consegue decifrar o cinema e aplicar isso na sua observação ou na sua produção também. Essa aula, ela é para quem tem interesse em aprender teoria de cinema só como um hobby, quem quer se aprofundar no cinema, quem quer estudar cinema, aprofundar o seu conhecimento como espectador, por pura paixão pela sétima arte, assim como eu comecei, e também é para você que quer praticar cinema, quer produzir filmes, e também é para um terceiro grupo, que são os videomakers, os filmmakers, os donos de produtora ou videomakers freelas. Se você é freela, se você é dono de produtora, se você produz vídeos como forma de ganhar a sua vida, de como ganhar pão, assim como eu também, eu vou te mostrar como você pode pegar esses elementos e aplicar nas suas produções. Então fica comigo até o final, pega papel, pega caneta como eu te falei, pega um caderninho, enfim, e anota tudo que eu vou te falar. Eu vou te dar muitas dicas de observação, muitas dicas de percepção, de análise, de interpretação de cinema. Então, vamos lá. Então vamos começar, e como eu falei que eu ia me apresentar, eu vou me apresentar logo pra você. Eu sou Bruno Albuquerque, eu tenho 23 anos, eu sou sócio fundador, por mais que eu seja novo, eu sou sócio fundador da Screen Filmes e diretor dessa produtora, que é uma produtora de filmes aqui de Fortaleza, que na sua maior parte produz vídeos publicitários, comerciais, vídeos de conteúdo para redes sociais, conteúdo para web de uma forma geral, comerciais de televisão, institucionais, videoclipes de banda, enfim. Essa é a minha área de atuação todo dia. Então todos os santos dias eu estou editando, estou gravando, estou dirigindo, estou escrevendo roteiros. Esse é o meu dia a dia. A Screen Films acabou de completar no último mês de junho 2 anos de existência. E paralelamente eu tenho um projeto pessoal que se chamava Clube de Cinema de Duas Portas, que agora tem o meu nome, que é Bruno Albuquerque, que é um canal no YouTube sobre cinema. Lá a gente faz críticas, análises, a gente faz explicações de filmes complexos ou de filmes que têm uma grande carga de teoria, uma grande carga de interpretação, uma grande carga de filosofia, de metáforas, enfim. E já me proporcionou conhecer vários artistas aqui do Brasil, vários cineastas, atores de cinema, atrizes de cinema, como a Juliana Paz, o Celton Mello, o Kleber Mendonça Filho de Bacurau, O Som ao Redor e Aquários, a Ana Mulaé, de Que Horas Ela Volta, de Durval Discos, e também do Mãe Só Uma, a Lendra Leal, que dirigiu o documentário Divinas Divas e atuou em várias novelas, vários filmes consagrados brasileiros, o Daniel Rezende, que é o diretor de Bingo e Turma da Mônica Laços, enfim. Toda essa galera que você tá vendo aí, eu tive o prazer de entrevistar, de conhecer, de aprender cinema com eles, e todo esse conteúdo foi gerado e tá lá no meu canal pra você assistir a hora que você quiser, quando você bem entender. Aliás, quando acabar essa aula, dá uma olhadinha no meu canal, ele é Bruno Albuquerque, pesquisa lá no YouTube, ou youtube.com/c/Bruno Albuquerque Cinema, tá aparecendo aqui embaixo, e lá tem mais de 350 vídeos de cinema, incluindo análises, incluindo críticas, incluindo tutoriais de como fazer filmes. Tem vários vídeos lá para você conferir a hora que você quiser, mas não agora. Se concentra aqui, fecha todas as suas distrações, fecha as abas, eu acabei de me apresentar e vamos começar no conteúdo de fato agora. E além de tudo isso, eu sou diretor de cinema, eu já dirigi 3 curtas-metragens e estou atualmente na pré-produção. Esse final de semana que vem que eu estou gravando esse vídeo, eu vou gravar o meu 4º filme, que se chama Areia Negra. Os outros filmes que eu fiz se chamam Aqui Dentro, Reverberação e The Cloverfield Files. O primeiro filme Aqui Dentro foi visto por 1.200 pessoas, o Reverberação por 2.500 e atualmente, enquanto eu gravo esta aula, o The Cloverfield Files, que é um fan-filme do Cloverfield, está com mais de 4.600 visualizações. E não só isso, o filme conta com a participação do astro do primeiro filme de Cloverfield, o Michael Stahl David. Ele topou participar do filme. Se você não está lembrado, ele também está na série Narcos da Netflix, então foi um grande deleite, todo mundo adorou o filme, foi excelente produzir ele, foi excelente divulgar e foi eu considero um grande sucesso
sucesso porque 4.600 pessoas viram meu filme. Se eu tivesse reservado esse filme para festivais ou não tivesse jogado online, essa galera com certeza nunca teria visto o filme, nunca teria opinado e nunca teria me falado pontos em que hoje eu percebo que eu estava errando e já pus em prática e já melhorei bastante, estou melhorando esses pontos que eu estou aprendendo. Então vamos lá, diretamente no conteúdo. Quais são as 7 camadas que todo filme possui que você precisa dominá-las de ponta a ponta? Tanto para analisar o filme, para você reinterpretá-lo, assim como para você analisá-lo e produzi-lo, reproduzir aquilo que você está analisando. Esses elementos são a linguagem cinematográfica, a direção de fotografia, o roteiro cinematográfico, a mise-en-scène, a direção de arte, a direção de som e a montagem. Esses são os 7 elementos que você precisa dominar a análise, dominar a interpretação, dominar a sua percepção para que você consiga decifrar todos os filmes. Eu uso essa palavra decifrar porque eu costumo dizer que o processo de você analisar um filme é um processo investigativo quase. Você está vendo aquela obra e ela tem diversos detalhes, todo o filme deixa diversas pistas espalhadas em todas essas 7 camadas para ajudar a contar aquela história. Então eu queria, antes de mais nada, começar esse conteúdo falando: absolutamente tudo em um filme possui uma função. Nada é gratuito, nada é à toa. Se uma folhinha cai lá atrás, se alguém solta uma folha e ela cai lá no fundo assim desfocado, aquilo ali tem uma função narrativa. As cores do figurino, o enquadramento que está sendo utilizado, o movimento de câmera que o diretor está fazendo naquele momento, se ele está gravando com câmera na mão ou em algum tipo de steadicam, algum tipo de estabilizador de imagem, tudo isso influencia na sua experiência, influencia na sua percepção. E se você dominar tudo isso, você vai parar de simplesmente assistir a filmes e você vai começar a enxergá-los, você vai passar a ver de verdade os filmes que você assiste. Essas 7 camadas, que eu chamo de camadas, esse foi um conceito que eu criei, as 7 camadas do cinema, eu não vejo as pessoas falando muito isso por aí, são essenciais e são basicamente elas que definem todo filme. Todo filme possui isso. Até um filme mudo, ele tem um elemento de som, que é a não existência do som. Então, absolutamente tudo num filme tem uma função clara, específica, direta. Absolutamente tudo ali está para construir um universo, construir personagens e contar uma história. Então, vamos começar a falar sobre alguns pontos interessantes e importantes para você perceber. Para começar, com a primeira camada de todo o filme, a linguagem cinematográfica. Assim como eu estou me comunicando com você agora, eu estou usando uma linguagem. A linguagem, ela existe para se comunicar. Então a linguagem cinematográfica, ela existe e ela está presente em todos os filmes que a gente assiste com o único intuito de nos comunicar alguma coisa, de nos transmitir algo. O cinema, além de arte, também é entretenimento, mas além de tudo isso, ele é um meio de comunicação. Assim como o rádio também pode ser arte, e ele também é um meio de comunicação, assim como a música, assim como a pintura, assim como a escultura, todos eles são arte, são entretenimento, mas também são meios de comunicação. Então todas essas artes, todos esses meios, todas essas obras de entretenimento também são meios de comunicação, elas estão lá comunicando algo. Mas quem é que está comunicando? Geralmente é o autor da obra. No cinema eu não gosto de falar que o diretor ou o roteirista ou qualquer outra pessoa assim da base criativa do filme é o autor da obra. Porque como todo filme é feito de diversas pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas até, eu não gosto de falar que um filme é um filme de fulano de tal. É até um detalhe que eu gosto de falar bastante assim, quando eu vejo em pôsteres de filme, um filme de, sei lá, Bernardo Tavares, sei lá. Eu não gosto disso, eu acho bizarro, eu acho isso muito egocêntrico e muito injusto com toda uma equipe que também se esforçou e colocou a sua visão autoral na obra. Eu acho bem errado esse termo. Mas vamos lá. A linguagem cinematográfica, ela serve para nos transmitir, ela está lá presente em todos os filmes para nos transmitir ideias. Mas também ela é utilizada para a comunicação entre a equipe do filme que está gravando o filme. Então você vai ver aqui muitas coisas que elas servem tanto para quem quer analisar filmes, tanto para quem quer enxergar filmes de uma forma diferenciada, decifrar os filmes, assim como para você que quer produzir filmes, para você saber se comunicar no set de gravação, tá? A linguagem cinematográfica, ela é, na verdade, muito conectada com o visual, com a fotografia. Então ela fala mais ou menos sobre ângulos, enquadramentos e movimentos de câmera. A linguagem cinematográfica, de uma forma geral, ela aborda todas as 7 camadas. A linguagem cinematográfica está presente nessas 7 camadas. Mas eu gosto de chamar
especificamente esses elementos de linguagem cinematográfica pelo ponto de que elas são utilizadas, é uma forma de comunicação entre a equipe quando está gravando o filme e, consequentemente, uma forma de comunicação entre os autores da obra, digamos assim, os autores para falarmos de uma maneira geral, e o público. A linguagem cinematográfica, como eu falei, ela é geralmente usada para abordar a fotografia do filme. E toda fotografia, toda câmera do filme, ela tem sempre 3 elementos. Esse elemento, a linguagem cinematográfica, possui 3 elementos base, que são os ângulos, os enquadramentos e os movimentos de câmera. Os movimentos de câmera, eles existem para transmitir ideias através da movimentação da câmera, como o próprio nome está falando. Os enquadramentos, eles têm vários tipos de enquadramentos. Então eu vou falar rapidamente sobre, vamos lá, 2 enquadramentos base para você já começar a analisar os filmes a partir de agora. O primeiro deles é o plano médio. Qual é o plano médio? Ele é um plano geralmente usado para pessoas que estão sendo gravadas. Ele corta a pessoa na altura do peito. Então o enquadramento que você está me vendo agora é um plano médio. E ele geralmente é utilizado para criar a ideia de conversa, a ideia de troca de informações e também de intimidade. É um enquadramento que dá essa ideia de proximidade. Então, assim, eu estou me gravando aqui nesse enquadramento para te dar a ideia de que eu estou conversando com você. Então, tudo isso aqui foi pensado para te transmitir essa ideia. Transmitir a ideia de que eu estou conversando diretamente com você. É como se eu estivesse sentado numa mesa, na sua frente, lhe dando esse conteúdo, lhe dando essa aula particular de cinema. Certo? Um outro enquadramento é o plano geral. O que você está vendo aí agora é um plano que engloba bastante coisa, você vê bastante coisa. Ele é um enquadramento bastante distante daquilo que está sendo gravado. Então, se eu estou mostrando uma sala, geralmente a câmera não está nem na sala. Se eu estou mostrando uma rua, eu quero mostrar essa rua inteira, então a minha câmera muito provavelmente está em outra rua paralela ou perpendicular. Eu nunca estou próximo. E ele é um plano grande, é um plano bem aberto que mostra bastante coisa. E, enfim, ele é utilizado para poder dar a ideia de estabelecimento de ambiente. É um enquadramento que estabelece o ambiente em que os personagens estão, ou onde vai acontecer alguma coisa, enfim. E o plano médio, como eu falei, ele existe para dar essa ideia de conversa. Esses são 2 tipos de enquadramentos para você, já a partir de hoje, prestar atenção e perceber que sempre que eles são utilizados para significar isso. Porém, às vezes, esses mesmos enquadramentos são utilizados para dar uma outra ideia. Por exemplo, o plano geral que eu falei, como ele é muito aberto, eu posso colocar um personagem bem pequenininho no meio desse enquadramento para dar a ideia de que ele está se sentindo diminuto, para dar a ideia de que ele está diminuído naquela situação. E um plano médio, ele pode partir de um plano geral e ir se aproximando até virar um plano médio para dar a ideia de claustrofobia na cena. Então, assim, além disso, além dessas funções base, cada filme pode criar uma função nova para aquele enquadramento, para aquele elemento que ele está abordando. Então, isso que eu acho muito massa do cinema, como se você domina ele, se você domina a linguagem, se você domina as 7 camadas, você está livre para criar do jeito que você quiser, você está livre para perceber tudo do jeito que você quiser. Nós acabamos de falar sobre os enquadramentos, que é a relação da distância entre a câmera e o objeto que está sendo filmado. Mas agora vamos para os ângulos. Os ângulos são a relação entre câmera e objeto, mas não na distância, e sim na angulação, como o próprio nome, na inclinação, na verdade, na forma melhor para falar, na inclinação que a câmera está em relação àquele objeto. A inclinação que ela está na hora que ela está gravando aquela pessoa, aquele carro, aquela mesa, aquela cadeira, enfim. Existem vários tipos de ângulos, mas um deles muito interessante é o ângulo holandês, que é quando a câmera está completamente torta e ela geralmente é usada para indicar confusão mental, confusão dos personagens, mostrar que algo não está certo, tem alguma coisa errada acontecendo ou algo fora do normal, enfim. É um ângulo utilizado assim. Por quê? Você está me vendo aqui na linha do horizonte, né? A câmera está paralela à linha do horizonte. Então, como a câmera está paralela à linha do horizonte, e os nossos olhos eles também são horizontais, né? A relação entre os dois. Se eu inclino, e a câmera ela tem essa imagem widescreen horizontal para remeter a isso. Se eu inclino isso, é como se eu estivesse dando a ideia de tontura. Quando a gente está tonta, a nossa visão não fica meio torta. Então, o ângulo holandês ele tenta simular isso. Esse é um tipo de ângulo. Também tem vários outros tipos de ângulos que, se a gente for parar para falar aqui, vai demorar muito. Então, vamos passar para os movimentos de câmera. Os movimentos de câmera é a relação de mudança de perspectiva da câmera.
Ou seja, se eu tô aqui e a câmera começa a ir para frente, a perspectiva do ambiente em relação à sua visão vai se alterar. Então, lembrando, enquadramento, relação de distância entre câmera e objeto gravado. Ângulo, relação de inclinação entre câmera e objeto gravado. E movimento de câmera, relação de câmera com o que quer que seja, pode ser absolutamente nada em relação à sua mudança de perspectiva. Eu acho que essa é uma forma mais, por mais que seja um pouco difícil, é a forma mais clara que tem de especificar essa relação da câmera com o movimento, tá? E um exemplo clássico de movimento de câmera é o chamado traveling, que é quando a câmera está acompanhando um personagem ou algum objeto que se desloca, que se movimenta para algum lugar, de um lugar a outro, e a câmera vai simplesmente seguindo ele de frente, de trás, de lado, de cima, de baixo, enfim. Se a câmera segue um personagem, é um traveling. Então vamos lá analisar a linguagem cinematográfica utilizando alguns filmes, tá? O primeiro deles que eu trouxe foi o 12 Macacos, do Terry Gilliam, que tem o Bruce Willis e o Brad Pitt no elenco, um filme muito massa sobre viagem no tempo. E o Bruce Willis, ele viaja no tempo pro passado e ele chega num hospício. E ele é um cara são, e ele começa a ser tratado como um louco porque ele está no hospício, né? Então, o Terry Gilliam, ele grava a cena com a câmera torta o tempo todo. Câmera na mão, câmera torta, tudo isso para indicar o quê? Confusão, estado de confusão, estado de que ele está num ambiente onde ele não deveria, ele fica preso naquele hospício. O Bruce Willis não deveria estar lá, ele está completamente zonzo, completamente perturbado por conta da viagem, e ele está num ambiente repleto de pessoas mentalmente, tem uma palavrinha, mentalmente, como é, meu Deus, esqueci, mentalmente incapazes, uma coisa assim. Então temos aí qual ângulo de câmera? Exatamente, o ângulo holandês, câmera torta, uma câmera confusa, uma câmera com o intuito de passar a ideia de confusão. Outro filmaço para você assistir, caso você não tenha visto, 12 Macacos já é uma dica, agora mais uma dica, e também para você analisar Filhos da Esperança, filmaço do Alfonso Cuarón, e ele usa o traveling nessa cena aí até que acontece uma explosão. Ele acompanha o personagem do Clive Owen até a rua onde acontece uma explosão e até a explosão acontecer, a câmera vai simplesmente perseguindo o personagem até ele parar no ponto final e a explosão acontecer. Excelente utilização do traveling para criar suspense, para que, na verdade, para deixar a pessoa despreparada para aquela explosão que está quase acontecendo. E para a gente fechar, Cães de Aluguel. Lembra que eu falei aquele exemplo de um plano aberto, um plano geral, e ele vai fechando até fechar num plano médio? E essa mudança e a existência desse plano médio, ao invés de gerar uma intimidade, gerar uma tranquilidade, uma conversa, ele gera tensão, ele gera claustrofobia. Na cena do Cães de Aluguel isso acontece. Ele usa isso aí porque o personagem está se sentindo cada vez mais claustrofóbico. Então ele vai fechando, até fechar quase 100%, até chegar no plano médio no personagem do Mr. White, interpretado pelo Harvey Keitel, nesse filmaço do Tarantino, Cães de Aluguel, o primeiro filme do Tarantino, o primeiro longa-metragem que ele fez. Assista também, caso você não tenha visto. Filmaço. Beleza, agora vamos falar sobre o nosso segundo elemento, que é o roteiro cinematográfico. Para a gente começar a falar de roteiro, a gente precisa entender basicamente da estrutura de 3 atos, a estrutura narrativa que alicerça basicamente todos os tipos de roteiro que existem. Muita gente tem dúvidas sobre os 3 atos dos filmes, né? Como é que são esses 3 atos, o que é que acontece em cada um deles. Então vamos lá rapidamente aqui recapitular, vamos rapidamente falar sobre o que é que tem nesses 3 atos, tá? No primeiro ato, o filme ele estabelece um status quo, ele estabelece uma vida comum, a vida comum dos protagonistas, a ambientação inicial que o filme precisa que você conheça, que o filme precisa que você esteja habituado com ela para que você entenda melhor o que vai acontecer logo após, tá? Nesse primeiro ato você tem um desenvolvimento de personagens, você tem um desenvolvimento da ambientação, você talvez tenha algumas pistas do que possa vir a acontecer durante a narrativa. Então, o primeiro ato é muito importante para fisgar você. É aqueles 5 primeiros segundos do anúncio do YouTube que fisga você para você não pular o anúncio. Pois é, o primeiro ato é exatamente isso. Ele corresponde de 10 a 20% do roteiro, de 10 a 20% do tempo de filme, dependendo da duração do filme, também dependendo do que o filme precisa estabelecer, do que é que o filme precisa desenvolver. Entre o primeiro e o segundo ato, existe o chamado para a aventura, que é o primeiro ponto de ruptura do filme. Esse primeiro ponto, ele chama, a grande problemática, os personagens se veem enfrentando um problema para depois mudar de ambientação. E o segundo ato, geralmente,
os personagens eles são colocados à prova o tempo todo e eles são levados para uma outra ambientação que não é a padrão deles, que não é a ambientação da qual eles estão acostumados. E o segundo ato ele é representado por várias cenas que vão levando pro terceiro ato, que é o grande clímax. Então todas as cenas, não só do primeiro ato, mas também do segundo ato, principalmente do segundo ato, que ele corresponde de 60 a 70% do filme, todas as cenas dele, por ele ser muito longo, preste atenção, todas as cenas precisam guiar a narrativa para frente, elas precisam empurrar a história. Se tem uma cena desnecessária, se tem uma cena que não acrescenta muita coisa, isso pode ser um problema, tanto para você que está fazendo um filme, já está escrevendo o seu roteiro, tanto para você também que está vendo um filme e percebe essas barriguinhas, esses momentos que poderiam ter ficado de fora, poderiam ter sido cortados do filme. Tudo isso aí é um probleminha, são cenas desnecessárias que acabam aparecendo no filme e geralmente isso é culpa do roteiro e da montagem, mas a gente não vai chegar na montagem, tá? E você vai perceber também aqui nessa aula que todos os elementos, todos esses 7 elementos, eles se conectam muito, eles são muito interligados. É sempre um ajudando o outro, empurrando o outro, se conectando, se ajudando para poder contar melhor aquela história, tá? Então preste atenção nisso, como todos eles vão se conectando. Aqui a gente já viu uma conexão da montagem com o roteiro. A montagem eu vou falar só no final da aula, olha só, já tem uma conexão aí. Lá pela metade do segundo ato, que corresponde a exatamente 50% da duração do filme, bem no meio do filme, existe o segundo ponto de ruptura, que é o momento onde as coisas ficam ainda mais complicadas. O terceiro ponto de ruptura é quando o filme ele parte para o terceiro ato, em que as coisas realmente ficam muito complicadas, os personagens passam por muitas provações, e no terceiro ato nós temos 3 pontos. Nós temos o clímax, que é o ápice do filme, é a cena para a qual o filme existe, o filme está ali para aquela cena. O terceiro ponto é a conclusão da história, o que aconteceu com o vilão, com o mocinho, com os outros personagens, o que aconteceu de fato após o clímax, é o aftermath, o pós-clímax, o resultado da grande cena do filme. E podemos ter o epílogo, que é uma espécie de continuaçãozinha da história. A história se conclui e logo depois eu já mostro o que aconteceu depois, talvez. Isso geralmente acontece muito com histórias muito longas. Por exemplo, Harry Potter, que teve 7 livros muito longos, vários personagens, ele tem um epílogozinho de algumas páginas no último livro e no filme também são alguns minutinhos, só mostrando, dando um pequeno gostinho do que aconteceu com aqueles personagens 19 anos depois. Um outro filme e livro também que faz isso, que eu gosto muito, é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Ele faz esse epílogozinho mostrando o que aconteceu com aqueles personagens, visto que só o livro tem 500 páginas, o primeiro, e o filme tem 2 horas e meia. Então nós passamos muito tempo com aqueles personagens e a gente quer saber o que aconteceu com eles, o filme dá esse gostinho, tipo, olha o que aconteceu com eles meses depois, o que eles fizeram com, sabe? Ele sempre mostra um pouquinho depois. Então tá aí, essa é a estrutura narrativa de 3 atos. E em quais filmes a gente pode perceber essa estrutura? Basicamente todos. Eu vou usar aqui 2 exemplos completamente diferentes. O primeiro exemplo é um filme que eu vi ontem lá na casa da minha mãe, a gente estava almoçando, eu tive que botar algum filme família pra gente assistir, e eu selecionei esse filme que eu gosto demais, que se chama Pequenos Invasores, que tem a Ashley Tisdale do High School Musical. Eu juro pra você que esse filme é muito legal. Eu juro. O filme conta a história de pequenos alienígenas que eles, debaixo da casa dos protagonistas, a casa de verão, digamos assim, que eles vão lá passar as férias, debaixo da casa, no subsolo, debaixo do porão da casa, tem uma arma que eles precisam usar para poder invadir a Terra, concluir a invasão. E eles são só o time de frente, né, que veio só para liberar essa arma para poder trazer os outros alienígenas. Essa é a problemática do filme e isso acontece enquanto a família está lá na casa e todos os primos, crianças, estão reunidos nas férias. Então eles se veem obrigados a lutar contra aqueles alienígenas escondidos dos pais, porque eles sabem que os pais não vão acreditar neles e eles precisam resolver a situação, lutar contra alienígenas e salvar o mundo. É um filme de criança, ele tem muita cara de filme da Disney, muita cara de filme da Nickelodeon, mas ele é um filme que respeita... Já estou defendendo o filme, nem deveria entrar nesse mérito, mas é um filme que respeita o seu público, por mais que seja um público claramente infantil, ele respeita muito o público, ele tem várias piadas para os adultos que são muito boas, então assim, eu acho que é um filme muito divertido, é um filme que eu gosto bastante, apesar de ter os seus momentos bobinhos, né, os seus momentos estupidozinhos, mas ele não é um filme que trata o público-alvo, que são as crianças, de forma estúpida, como alguns filmes, algumas séries, alguns desenhos animados acabam até fazendo. Mas vamos lá, como é que é a estrutura narrativa? O primeiro ato estabelece o protagonista. Ele tem problemas de relacionamento com o pai, porque o pai quer que ele seja um nerd, e ele é um nerd, assim, ele gosta de estudar, ele sabe matemática, mas ele tira notas
ruins o tempo todo de propósito, porque ele não quer se sentir um nerd, ele quer ser o popular, ele quer ser o descolado. Ao mesmo tempo, ele estabelece o relacionamento dele com a irmã e o namorado da irmã, e também mostra a irmã dele, a mãe, estabelece esses personagens. Eles vão para a casa de verão e lá nós conhecemos os outros personagens, que são o primo louro dele lá, os irmãos gêmeos, e o tio dele, né? E nós também conhecemos o policial lá, que acaba sendo só uma gagzinha cômica. Estabelecido o primeiro ato, estabelecido esses personagens, temos o chamado para aventura. É quando eles estão consertando a antena da casa que deu problema por conta da chegada dos alienígenas, que nós somos apresentados a eles e eles têm um primeiro embate e eles percebem que eles precisam lutar contra os alienígenas para poder salvar o planeta. Então você percebe que eles não mudaram a ambientação, mas o clima naquela casa mudou. Agora a casa virou um campo de guerra para aqueles meninos e para aqueles alienígenas. Então eles passam o filme todo se degladiando, se combatendo, se atacando para poder ver quem vai sobreviver, a raça humana ou os alienígenas. E o segundo ato, ele vai nos apresentando paulatinamente todos os elementos que vão guiar para o terceiro ato. O que é o terceiro ato? É o embate final entre eles, os meninos lutando contra os alienígenas e eles tentando salvar a Terra, né? Então tudo que vai acontecendo no segundo ato vai chegando até lá. Então os embates são um pouquinho menores, mais dispersos, e quanto mais chega no terceiro ato, mais o filme ele vai se movimentando e a gente vai descobrindo novas facetas dos personagens. A gente descobre que tem um alienígenazinho que ele é do bem, que ele gosta da protagonista, da irmã do protagonista. Eles fazem um casalzinho de amigos, assim, tipo, ela como se ele fosse o bichinho dela, é bem fofinho. E ao mesmo tempo a gente vai descobrindo novas informações. O que é aquela arma? Onde é que ela tá? Ela tá no porão? Ela tá embaixo do porão? O que é que tá acontecendo? Os pais vão o tempo todo cada vez mais querendo descobrir, os alienígenas vão começando a manipular, eles manipulam o namorado da Ashley Tisdale, eles manipulam a avó deles, e isso vai criando uma tensão, até chegar no terceiro ato que tem o grande embate. E aí eu não vou falar se eles resolvem, claro, porque você sabe o que acontece, né? Mas vai lá assistir, é um filme muito legal, tem na Amazon Prime, vale a pena, é um filme muito divertido, tem 1 hora e pouquinho, vale a pena. E do outro espectro do cinema, temos o Poderoso Chefão. Olha só, eu peguei Os Pequenos Invasores e o Poderoso Chefão para poder falar de estrutura de roteiro. Mas você vai ver agora que eles têm exatamente a mesma estrutura. O Poderoso Chefão começa com a festa de casamento da filha do Don Corleone. Então, assim, o primeiro ato do filme todo é o casamento. Por quê? Ele até dura mais do que o normal, ele dura 30 minutos. Geralmente no cinema, o seu primeiro ato dura... na verdade, ele dura exatamente 30 minutos. O primeiro ato de um filme ele dura de 20 a 30 minutos no máximo, certo? Num filme, por mais que esse filme tenha 3 horas, ele cumpre essa regra certinho. Com 30 minutos, puf, ele corta e vai para o restante do filme. Ele estabelece todos os personagens, estabelece o status quo, que é o quê? O Don Corleone é um cara completamente conciliador, todo mundo que pede favor para ele, ele vai lá e ajuda. E o Michael Corleone, ele quer casar com a Key, ele quer ficar com ela, ele quer viver a vida dele, ele é um veterano de guerra e ele não quer ter nada a ver com a máfia da família. E aí o que acontece? Nós estabelecemos todo esse primeiro ato, estabelecemos a personalidade do Sonny, a personalidade dos irmãos, do Fredo, que é o consigliere, que agora eu esqueci o nome dele, que é meu Deus, esqueci completamente o nome dele, que é o advogado da família, que é o filho adotado. Nós estabelecemos todos esses personagens logo no primeiro ato. A relação do Don Corleone com eles, a preferência deles pelo Sonny para assumir o posto do pai, o temperamento do Sonny, que é muito forte, o Michael Corleone querendo se distanciar, os capangas, alguns acabam morrendo, alguns acabam prestando serviços pro Don Corleone. O primeiro ato do filme estabelece isso muito bem. O segundo ato, o grande chamado para a aventura, é quando acontece a tentativa de assassinato do Don Corleone. E aí o Michael, ele se vê obrigado a assumir os negócios da família. Ele se vê obrigado a ter que matar pessoas para poder salvar a vida do pai de alguma forma. E tem uma cena super tensa que é muito boa, que é a cena onde ele está tentando salvar o pai do hospital. Essa cena é massa. E tudo isso vai criando uma tensão, e a cada momento que passa, o Michael está cada vez mais envolvido pelos negócios da família. E não é isso que ele quer. E o filme é sobre a queda do Império Corleone. E tudo começa com essa tentativa de assassinato e a necessidade do Michael ter que assumir os negócios da família. Aí o terceiro ato do filme, o clímax do filme é o quê? É o Michael fazendo o completo oposto do que o pai dele fazia. Ele manda matar todo mundo, e é uma cena sensacional, porque ele tá rezando o Pai Nosso, se não me engano, e ele começa a rezar o Pai Nosso, e ao mesmo tempo nós vemos todos os mafiosos da cidade sendo assassinados a mando dele. O tipo de coisa que o pai dele jamais faria. E aí o filme termina como Michael Corleone se tornando o novo Don Corleone, o novo padrinho, e recebendo já beijinhos na sua mão lá na sala como o novo Don Corleone, enquanto a sua esposa
é completamente deixada para fora da vida dele, literalmente, com os personagens fechando a porta na cara dela. É um final aterrador, é um final excepcional para a construção narrativa de queda de império, de criação de ambiente, desse ambiente, dessa aura negativa que se abateu sobre a família Don Corleone. Então tá vendo? Esses dois filmes, um filme pra criança de 2010, 2011, eu nem sei qual é o ano do filme, e um filme dos anos 70, acho que o Poderoso Chefão é de 73, esses dois filmes têm a mesma estrutura narrativa, pra você ver como não difere esse elemento narrativo, esse elemento do cinema. Pronto, esse foi o segundo elemento. O terceiro elemento é a fotografia, a direção de fotografia. Só que antes de falar disso, eu preciso te falar sobre teoria e psicologia das cores. É um tema muito interessante pra gente poder, antes de começar a falar sobre fotografia, que também envolve cores, e logo depois da fotografia a gente vai falar sobre direção de arte, tô olhando aqui porque eu tenho um roteirinho aqui que eu tô seguindo, a fotografia, ela usa muitas cores, assim como a direção de arte. Então, pra gente começar a falar sobre esses dois, a gente precisa entender de psicologia das cores e teoria das cores. O que a teoria das cores fala? Ela fala que há várias cores que elas se complementam e que elas combinam, algumas juntas mais do que outras. Então, assim, a cor azul e laranja, elas são cores complementares, por isso que em várias marcas, por exemplo, a Caixa Econômica, você vê o azul e laranja, mas isso também é usado no cinema. Existe um tipo de gradação de cor, de correção de cor na pós-produção, que você grava, né, o filme, você recebe o material bruto e você corrige aquela cor, chamado teal and orange, que é azul e laranja. É um azul marinho, um azul meio marinho, não é nem marinho, é um azul meio piscina, junto com o laranja. Isso é usado em vários filmes, por exemplo, Transformers, Mad Max, e elas são utilizadas essas cores porque são cores complementares. Então, assim, é interessante que você entenda de teoria das cores e também da psicologia das cores, ou seja, a influência que determinadas cores elas exercem no nosso psicológico quando nós vemos elas associadas a determinados elementos ou a determinados personagens aqui no cinema. Por exemplo, o vermelho ele pode significar paixão, assim como ele também pode significar perigo. No filme Ela, ele usa muito bem a cor vermelha para isso, mas já a gente fala dele. Assim como também, por exemplo, no próprio Poderoso Chefão, o vermelho presente na Key, o filme todo, ela é a paixão do Michael Corleone. Então ela tá sempre com algum adereço vermelho, então a cena que ela tá com os alunos, todos estão com algum detalhe vermelho no corpo. Então esses pequenos detalhes são muito importantes para a construção do filme, para contar melhor aquela história que o filme está tentando contar. Então assim, cores quentes geralmente remetem à felicidade, cores frias geralmente remetem à tristeza, mas as cores frias também podem remeter à paz, cores quentes podem remeter a desgaste, a sufocância devido à cor quente presente do deserto, que é sufocante. Então, assim, cada filme ele vai estabelecer bem as cores que ele quer utilizar. Por exemplo, no filme A Chegada, que é do diretor Denis Villeneuve, ele usa o laranja para poder estabelecer um ambiente agradável, um ambiente de paz, que são os flashbacks da protagonista com a filha dela quando ela estava viva. Do mesmo diretor, o Homem Duplicado, o filme Homem Duplicado do Villeneuve, ele usa o amarelo para criar o que é uma cor quente, para criar uma aura de angústia, uma aura de pressão, de sufocância. Porque remete a deserto, enfim, remete a isso e acaba criando isso muito bem. O Homem Duplicado é um filme muito sufocante, principalmente por conta da sua fotografia. Mas vamos lá para a direção de fotografia. O que é fotografia? Fotografia é, como o próprio nome fala, escrever com luz. Foto é luz em latim, grafia é escrita. Então eu estou escrevendo com luz, estou criando com luz, contando uma história, transmitindo uma ideia, utilizando a luz, certo? E existe fotografia no cinema, a gente pensa, a fotografia é uma coisa estática, mas o cinema, a fotografia lida com enquadramento, a fotografia ela lida com troca de lentes da câmera, a fotografia ela lida com luz, ela lida com ângulos. Então, como o cinema também utiliza câmera, utiliza ângulos, utiliza lentes, utiliza enquadramentos, movimentos, enfim, tudo isso caracteriza a fotografia. Então, por isso existe fotografia no cinema, certo? E a fotografia ela pode ser usada de várias formas. Por exemplo, eu posso iluminar bem o personagem, mostrar que ele é sereno, mostrar que ele é um cara iluminado, e o personagem ao lado dele está completamente na escuridão, porque aquele personagem é sombrio, aquele personagem é do mal, ele está escondendo algo do protagonista, enfim. Eu posso usar a luz para contar essa história, certo? Então eu peguei aqui um exemplo excepcional, que é o meu filme favorito, que é Clube da Luta.
É um filme que usa a fotografia de forma excelente. Por exemplo, tudo, não só a fotografia, mas também a direção de arte, mas já já a gente chega lá. Tudo relacionado à vida do narrador, no status quo do filme, no primeiro ato, e a ruptura é quando o apartamento dele explode e ele liga pro Tyler Durden, o Tyler Durden convida ele para morar na casa dele. Até aquele momento, há vários elementos azuis no filme. A iluminação dele, quando ele chega no aeroporto e descobre que a mala dele foi pega pela polícia para investigar, porque ela estava tremendo, então ela poderia ter um explosivo lá dentro. A iluminação toda é azulada. Não só a iluminação, mas também os postes estão azuis, e a roupa dele é azul, e a roupa do rapaz que atende ele é azul. Em contrapartida, todos os elementos da direção de arte do Tyler Durden são vermelhos, que são cores quentes, diferente do azul, que são cores frias. Então ele cria, usando essas cores, tanto na direção de arte quanto na fotografia, essa aura de que aquele personagem está num ambiente triste, está vivendo uma tristeza eterna. No trabalho dele, ele também tem tons frios. Na casa dele, tem tons frios. E quando ele vai para a casa do Tyler, tons amarelos, tons alaranjados, a cor alaranjada. E lá no final do filme, sem dar spoiler, quando ele acorda e descobre que o Tyler Durden foi embora, tem esse plano sensacional em que ele está parado bem entre duas portas. Uma porta está laranja e outra porta está azul. Quando o Tyler Durden vai embora, ele perde o chão dele, ele perde a razão de viver, digamos assim. Ele não sabe o que fazer. Ele fica perdido e esse plano é meu plano favorito do filme, porque ele está perdido e ele não sabe se ele volta para a vida antiga ou se ele permanece e ele abraça aquela vida nova que o Tyler Durden criou, que o Tyler Durden criou para ele. Ou seja, ele está bem no meio, dividido entre ir para a porta azul e ir para a porta amarela. É um plano sensacional, a fotografia é excepcional do Clube da Luta, que é um dos meus filmes favoritos. Um outro filme que usa a fotografia muito bem é o filme Only God Forgives, do mesmo diretor de Drive, que é esse filme aqui, ó, que eu amo de paixão. O filme ele utiliza a fotografia, as cores das luzes, para designar personagens. Então o Ryan Gosling, ele tá sempre iluminado pelo vermelho. Ele é um cara perseguido pelo peso na consciência de ter matado o pai com as próprias mãos. Então, além disso, o filme usa vários enquadramentos, olha só a fotografia mais uma vez, das mãos dele, todas fechadas, com os punhos cerrados, como se ele fosse socar alguém. E ele sempre está iluminado pelo vermelho. A mãe dele, ela é loira, então o filme ele meio que escolheu a cor amarela para representá-la. E não só isso, ele usa a cor amarela para representar como ela está sempre julgando o filho, ele usa a cor amarela para representar o julgamento. Então há uma cena em que o Ryan Gosling está julgando o seu irmão e a luz que o ilumina é amarela, a luz que parte de trás dele é amarela, tal qual a luz da mãe. Então a luz representa personagens. E todos os personagens coadjuvantes do filme, eles são representados pelo verde, certo? Tirando o vilão da história, que não sei se dependendo da sua interpretação do filme pode ser um mocinho, que ele é a representação de Deus. Mas dentro da história ele é meio que o vilão, ele é o antagonista do protagonista, digamos assim. E ele é sempre representado pelo azul. Então o filme constrói, utilizando as cores do filme, a personalidade dos personagens, ele designa quem eles são, o que eles representam, enfim. E para fechar, o que eu já falei, mas eu vou falar mais uma vez, a chegada. Todos os planos do filme que se passam no presente, ele tem tons frios, enquanto os planos de flashback dela têm tons quentes, tudo isso para fazer essa discrepância entre o que a vida dela era, a felicidade dela de viver com a filha, com a tristeza atual de não tê-la mais por perto, de sentir a falta dela. Enfim, é uma construção narrativa visual muito bacana que o Villeneuve faz em todos os filmes dele. Se você pegar Os Suspeitos, pegar o Blade Runner, pegar A Chegada, pegar O Homem Duplicado, eu ainda não vi Incêndios dele, mas sou louco para ver, você vai ver que ele tem essa assinatura visual de sempre usar as cores da fotografia para contar a história que ele está contando. Esse foi o nosso terceiro elemento. Vamos agora para o nosso quarto elemento, que é a direção de arte. Como é que a direção de arte ela pode ajudar a contar a história? Tal qual como a fotografia, eu geralmente costumo falar que a fotografia e a direção de arte, elas andam de mãos dadas o tempo todo. Porque tudo aquilo que a câmera capta, a direção de arte é responsável. O figurino, o cenário, o item em cima da cabeceira do personagem, tudo isso é desenhado, tudo isso é pensado, tudo isso transmite uma ideia, assim como a fotografia. E assim como a fotografia, a direção de arte utiliza as cores, a psicologia das cores, a teoria das cores, para poder contar a sua história, para poder transmitir uma ideia para o espectador, para quem estiver assistindo. Então vamos lá para alguns exemplos de como é que a direção de arte, usando figurino, usando elementos de cena, podem ajudar a construir a narrativa. O filme Ela, do Spike Jonze, ele é sobre um cara que tinha uma vida feliz com a
ex-mulher dele e eles se separaram. E ele desde então tem procurado algum sentido na vida, alguma vontade de amar. Ele tem essa vontade de amar o tempo todo, mas ele não consegue. Mas ele é um cara com muito amor pra dar. Então assim, o filme sempre coloca ele com tons avermelhados, tons amarelados, no meio de uma multidão completamente sem cor, completamente sem vida. E esse tom de vermelho, esse específico tom de vermelho, é o mesmo tom de vermelho usado nos flashbacks dele com a esposa, com a ex-esposa, mostrando a paixão dele. E não coincidentemente, esses são os mesmos tons de vermelho da inteligência artificial interpretada pela Scarlett Johansson, que faz a voz dela. Então assim, tudo se conecta, tudo tem a ver, e esse vermelho persegue ele o filme quase todo. E em contrapartida tem um plano no começo do filme dele jogando videogame sozinho, e aquele plano é bem triste, assim, essa cena na verdade, não é nem plano, a cena, olha só a importância de saber os termos. A cena, ela é uma cena triste, mostrando a solidão dele, então ela tem tons azuis, tons verdes, então cores frias, certo? É um filme que constrói visualmente muito bem a sua narrativa. Bora lá para um outro filme que eu amo de paixão, Gravidade, do Alfonso Cuarón. Já o segundo filme do Cuarón aqui hoje, hein? Presta atenção. Quando ela escapa lá da parada, lá que ela tá fugindo, que ela tá tentando achar um lugar para respirar, quando ela escapa, ela entra num módulo e ela se solta, ela tá presa. E aí ela finalmente tira a roupa de astronauta e aí ela finalmente pode descansar. E quando ela descansa, não só a personagem da Sandra Bullock, ela fica numa posição fetal, numa posição de feto, mas atrás dela tem uns cabos soltos que estão apontando para a barriga dela, criando visualmente a ideia de que ela voltou a ser um bebê. É como se ela estivesse no útero e aquilo ali fosse o cordão umbilical, mostrando que ela está calma como um bebê, mostrando que ela voltou ao útero e ela está prestes a renascer. O filme fala muito sobre nascimento, sobre renascimento. Então você vê, parece bizarro, né? Mas os astronautas estão todos de branco e eles estão espalhados, todos eles morrem e a única que sobrevive é a astronauta totalmente de branco, que ela entra na cápsula e ela se torna um feto. Então aquilo ali poderia simbolizar a fecundação. Os astronautas seriam os espermatozoides e ela seria o feto. E a prova cabal disso é este bendito cabo apontando para a barriga dela como se ela fosse um bendito feto. Só esse cabo, eu lembro que eu vi no cinema, e quando eu vi aquilo no cinema, em 2013, eu fiquei emocionado, cara, porque a construção visual do Cuarón é tão viva que aquele detalhe do cabo me fez me tocar desse lance todo dos espermatozoides, da criação da vida, enfim. É um filme muito bom, e o filme termina, eu não vou dar spoiler, o filme termina com a conclusão do nascimento de uma pessoa. É foda. Assista ao filme se você não viu. É foda. Eu não vou falar aqui. Então pronto, eu vou fazer um vídeo lá no canal com Gravidade analisado assim pra você ter uma ideia bem bacana do que é o filme. E agora um detalhe simultâneo, não é nem simultâneo, ele está presente tanto no Poderoso Chefão quanto no filme Os Infiltrados. Os dois filmes usam elementos visuais, narrativos, de direção de arte para indicar que algum personagem está prestes a morrer. É uma marcação visual do filme para falar, ó, esse maluco aí ele vai morrer. Por exemplo, o próprio Don Corleone, quando ele é assassinado, ele está comprando o quê? Ele está comprando laranjas. E aí ele solta essas laranjas e fica muito evidente na cena essas laranjas. Durante toda a trilogia do Poderoso Chefão, todos os personagens que foram mortos ou que sofreram alguma tentativa de assassinato, alguma espécie de afrontamento, de afronta, eles são marcados com essa laranja, como você está vendo aí alguns exemplos na tela. O filme Os Infiltrados fez a mesma coisa. Ele usou elementos que remetessem a X, vários X nas cenas, seja no aeroporto, seja na parede lá no fundo, seja na parede do elevador tem um X marcado. Enfim, há vários X espalhados pelo filme todo em cima dos personagens que vão morrer. Então o filme ele meio que faz um foreshadowing, né? Ele prepara a gente bem antes do que está por vir, do que está quase acontecendo, do que está prestes a acontecer. Então são dois filmes que usam a direção de arte para dar um aviso, ó, esse cara aqui vai morrer. Eles usam a direção de arte para contar melhor o roteiro, para contar melhor a história. Um exemplo de direção de arte muito interessante também é no filme Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaer. Todos os planos que mostram a Val, que é a personagem da Regina Casé, trabalhando na casa dela, na verdade, no espacinho que é reservado para ela, na grande mansão dos chefes dela, a Ana Mulaer, ela sempre coloca grades, sempre coloca grade aqui ou acolá para dar a ideia de prisão, para mostrar visualmente que a Val está presa, ela está presa naquele ambiente, ela está presa, ela está confinada. O trabalho dela não é um trabalho, não é a vida dela, é um confinamento. Vamos lá para o nosso próximo elemento, que é a direção de som. Muita gente fala sobre a fotografia, muitos cineastas querem ser fotógrafos, querem trabalhar com a câmera, com o visual, com as cores, mas eles esquecem que o som
é tão importante quanto, ou talvez ainda mais importante do que o vídeo, do que a imagem, do que a imagética do filme, certo? Então assim, uma coisa que acontece muito comigo quando eu estou fazendo os meus curtas é que quando eu monto o filme, eu estou sempre preocupado com o visual, Quando o filme está montado, eu vou desenhar o som do filme, eu vou ver cada sonzinho que o filme precisa e que pode ajudar a compor aquele filme, a compor o desenho sonoro do filme. Então, é um pisar, é um pegar numa sacola, o farfalhar da sacola, o farfalhar da cortina quando eu abro a cortina, aquele barulho de quando a gente abre a cortina, quando eu pego aqui na cadeira, ó, esse barulho aqui da cadeira. Tudo isso a gente vai inserindo na edição, a gente vai inserindo na pós, a gente vai gravando o que o microfone não conseguiu captar, e geralmente o microfone não capta muita coisa, né? Então assim, é um trabalho de som rigorosíssimo e é muito importante e quase ninguém fala. Quase ninguém menciona e você precisa prestar atenção nos sons do filme, dos filmes. Eles ajudam muito bem a contar a narrativa, a contar a história, e eu vou mostrar agora pra você alguns exemplos disso. Em Pulp Fiction, o Butch, ele chega lá na casa o Vincent, desculpa, ele chega na casa da Uma Thurman, eles passaram a noite juntos e ele está prestes a fazer coisinhas de adulto com ela. E ele não pode fazer isso porque ela é esposa do chefe dele, e o chefe dele está fazendo aquilo para testar a lealdade dele. Não é nem testar a lealdade da esposa, é testar a lealdade do cara. Pelo menos é o que ele deduz, né? Eu acho que era bem isso que o Marcellus Wallace estava fazendo. E aí assim que eles chegam na casa, assim que eles entram, eles abrem a porta, o alarme da casa dispara. É como se o alarme da casa estivesse alertando aí, cara, ó, você tá entrando num terreno perigoso, sai daí. O Tarantino usa o som do filme para poder alarmar o personagem, para indicar que ele está em alerta. Não à toa, ele vai para o banheiro conversar consigo mesmo para falar, não, ó, você não vai fazer nada, isso é um teste, você vai para casa e não vai fazer nada, e é isso aí. O mesmo filme usa o mesmo recurso quando o Butch, que é o personagem do Bruce Willis, ele chega na casa dele, ele foi pegar o relógio do pai dele, né? E aí ele acha uma arma, vê que tem uma pessoa no banheiro, quando a pessoa sai, não vou falar quem é, ele atira na pessoa. E quando ele atira, ele atirou com uma submetralhadora, então ele fez muito barulho numa vizinhança. E ele está fugindo da polícia, está fugindo do Marcellus Wallace, que era o chefe dele. Então o filme cria um alarde muito grande, usando o quê? Uma torradeira que estava torrando umas torradinhas, olha só que coisa interessante. Um dos pãezinhos saem, as torradas saem prontas, ele fica pi, 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 pi. É um alarme, é um outro alarme. Então o Tarantino usa esse mesmo elemento 2 vezes no filme. Um outro exemplo interessante é o filme Clube da Luta. Há vários momentos, por exemplo, em que o filme usa a edição de som, que é a inserção de elementos, e também a mixagem, que acaba auxiliando nisso, mas a edição de som primordialmente, em que ele usa isso para fazer algumas piadas sonoras. Por exemplo, quando a Chloe, né, logo no começo do filme, no primeiro ato do filme, quando o narrador está indo para aqueles clubes, né, de terapia, de ajuda, né, a Chloe, que é aquela personagem que está com câncer, ou é AIDS, eu não lembro agora, ela está muito doente, eu acho que é câncer. E aí ela começa a falar coisas bem pesadas, bem sexuais, numa igreja, né, na reunião, convidando pessoas para irem transar com ela. Então é uma cena muito tensa. E aí o que acontece? Quando ela começa a falar isso, você escuta uma criança gritando no fundo. I am in a pretty lonely place. No one will have sex with me. I'm so close to the end and all I want is to get laid for the last. E é um recurso utilizado no filme diversas vezes. Lá no final do filme, quando o narrador está procurando pelo Tyler e ele descobre depois quem de fato é o Tyler e a gente ainda não sabe, sempre que ele chega e fala, cadê o Tyler? Aí o cara fala, eu não posso lhe dar essa informação, senhor. O David Fincher coloca risadas ao fundo. Ele sempre faz isso. It's very important that I talk to him. I wish I could help you, sir. E é um recurso permanente do Clube da Luta. E o David Fincher não faz isso nos outros filmes dele. Foi uma assinatura sonora que ele criou para aquele filme. Clube da Luta é o meu filme favorito, não é à toa. E vamos lá para o nosso penúltimo elemento, a montagem. Muita gente confunde a montagem com a edição do filme. Muitos críticos aí no YouTube falam, também inscritos, chamam a montagem de edição.
Aqui no nosso português, no Brasil, existe esse termo que é montagem e edição. De fato, o que é a edição? No inglês é um termo só, que é o film editing. Alguns diretores usam o francês montagem para se referir à montagem. Mas o que é a edição do filme? A edição do filme é o ato de editar o filme, o ato de cortar, o ato de reduzir, o ato de fazer isso. A montagem é o processo intelectual que guia a edição. Ou seja, a edição é o ato de cortar, é o ato técnico, é o ato mecânico. A montagem é por que o montador pegou essa cena, montou desse jeitinho aqui e não montou de outro jeito? Por que ele mostrou primeiro o plano A, depois o plano B, depois o plano C e não começou pelo plano B, depois ele foi para o plano C, depois para o plano A? Por que ele montou dessa forma? Tudo isso é pensado, como eu falei lá no começo da aula, tudo é pensado no cinema. Esse pensado da montagem é o que define a montagem, é o processo intelectual, é por que aquilo ali está ali. E por que existe essa divisão? Porque quando eu estou vendo o filme, eu não posso avaliar a edição do filme. Eu não estou vendo o processo de edição, eu não vi a complicação. Então, eu falar que eu estou vendo a edição é um erro. Enquanto se eu olhar para o filme e falar que eu estou vendo a montagem, eu estou vendo o processo intelectual pronto. Eu estou vendo a montagem do filme pronta, a edição, digamos assim, pronta. Eu vejo somente o resultado do processo intelectual do montador. Vamos lá para um exemplo de montagem bem feita. O filme Tubarão, do Steven Spielberg, de 1970, quase 80, né? Eu acho que 78, 77. Se você reparar bem, nos primeiros atos do filme, enquanto eles ainda não estão visualizando o tubarão, eles não estão enfrentando o tubarão, o filme demora para cortar. Então você consegue perceber claramente que os planos, um plano dura 1 minuto, 2 minutos, ele dura muito tempo, vários segundos. E se você for pro terceiro ato do filme, quando as coisas estão se acelerando, há uma tensão generalizada o tempo todo, o filme corta o tempo todo, ele mostra uma coisa, mostra outra, mostra outra, mostra outra. E isso cria uma tensão de que a ideia de que o tubarão ele pode aparecer em qualquer um desses planos a qualquer momento. Então é uma construção de montagem excepcional. Paralelamente, O Filhos da Esperança ele é um filme que ele evita cortar. O Cuarón ele é um cara que gosta de plano de sequência porque ele faz filmes com cenas impactantes. Ele faz isso no Roma, ele faz isso no Gravidade demais. O Gravidade tem 2 planos de sequências, cada um com 10 minutos, um depois do outro, separado somente por um corte, né? No Filhos da Esperança, que pra mim ainda é o melhor filme dele, ele faz uma parada sensacional, em que ele faz questão de não cortar. As cenas principais do filme, as cenas-chave do filme, a cena que define a virada do primeiro para o segundo ato, a cena do meio do filme, dos 50% do filme, e a cena do clímax do filme, as 3 são plano sequência. E perceba o cuidado do cara. Ele coloca uma cena em plano sequência, ele não corta, justamente quando o protagonista se vê obrigado a aceitar aquela aventura. Não tem mais volta. E ele vai sair do status quo dele, ele vai sair da ambientação original dele. O segundo plano, que é a cena do carro. O segundo plano de sequência é quando a bebê finalmente nasce. A moça ela está grávida e ela finalmente nasce. Aquilo ali é na exata metade do filme. E é um plano de sequência. É uma cena de parto em plano de sequência, sem cortes, e é surreal, de incrível. É muito incrível, você olha, você acredita naquilo, e foi feita com efeitos visuais. Enfim, é um filmaço. E o clímax do filme, que são eles fugindo no meio da guerra, no meio do exército, atacando os imigrantes, tudo aquilo ali é um plano de sequência de 6 minutos, sem cortes. É sensacional. A decisão do Cuarón de não cortar nesses momentos, perfeito. É excepcional. E para finalizar, a mise-en-scène. A mise-en-scène, ela precisa ser analisada depois, ela precisa ser aprendida depois de tudo isso, porque ela é a junção de tudo isso. É tudo o que está em cena. Quando eu peguei o termo mise-en-scène e coloquei no Google Tradutor do francês para o português, ele deu cenografia. A mise-en-scène é a cenografia, é a criação imagética, é a composição visual. Como os objetos estão conversando na cena, como é que ele é fotografado, como é que os personagens estão distribuídos, como é que a luz está distribuída na cena. Então é tudo aquilo que está em cena, certo? E vamos lá rapidão aqui para um exemplo de mise-en-scène. O Pulp Fiction faz isso muito bem. Ele coloca uma cena em que o Butch sente que a namorada dele está em perigo, ele a coloca no reflexo da televisão. E na televisão, o Butch vê, ele está assistindo um filme de guerra, de perseguição, de pessoas com armas, e no reflexo da TV, ele vê a sua namorada no reflexo, ao mesmo tempo em que ele vê homens armados como se estivessem correndo na direção dela. Ou seja, ele percebe que ela está em perigo, ele se toca, o que eu fiz colocou minha namorada em perigo, eu vou fazer de tudo para não
deixá-la morrer. Então é um filme que toma esse cuidado, e há outras cenas, como por exemplo, nessa cena aí em que o Julius ele entona o Ezequiel 25:17, ele fala, ele é o único em pé, enquanto todos os outros estão sentados ou deitados. Ele está acima de todos eles, com exceção do Marvin, que está no cantinho da tela, porque ele já vai sair com eles daqui a pouco e ele conhece os caras, então ele tá meio que com eles, né? E um detalhe da direção de arte que faz parte da mise-en-scène: o Marvin está de roxo, e o roxo no cinema geralmente simboliza morte, simboliza o vilão, mas geralmente morte. E aí o Marvin acaba sendo assassinado sem querer pelo John Travolta, ou seja, o Tarantino coloca o roxo nele ali para indicar que daqui a pouco aquele cara vai ser assassinado. Mais uma marcação visual feita pela direção de arte. E essa foi a nossa aula de como estudar cinema sozinho, decifrando as 7 camadas que definem todos os filmes. Porém, para você que ficou comigo até agora, eu tenho um presente para você, uma oportunidade que eu guardei somente para quem está aqui agora, e é uma oferta que você muito provavelmente não vai poder recusar. Isso que você viu aqui, essa aula, foi somente uma palhinha, 1% de um universo inteiro, um mundo inteiro que eu preparei, chamado Decifrando o Cinema, o meu mais novo curso, meu mais novo treinamento. Esse é um treinamento para você que quer aumentar a sua percepção, aprofundar a sua percepção, aguçar a sua visão de cinema, aumentar de fato a sua percepção para os filmes que você assiste, seja você um aspirante a crítico de cinema, seja você um estudante de cinema, ou simplesmente um apaixonado pela sétima arte, um espectador que quer estar acima da média dos espectadores, ou para você também que é videomaker, filmmaker, cineasta, que quer fazer os seus filmes ou suas produções audiovisuais, se você quer fazer vídeos institucionais, se você quer fazer comerciais de televisão, tudo isso envolve entender de cinema. Então esse curso é para você que quer aprender tudo isso. Então se você se identifica com algum desses personagens que eu citei, então eu estou falando diretamente com você. O curso é composto por 10 módulos. O primeiro módulo a gente vai estudar do que é feito um filme, o que é que compõe uma obra cinematográfica, e vamos ver a história do cinema, como ele surgiu, como ele foi se construindo até os dias de hoje, passando por vários diretores, T.W. Griffith, Georges Méliès, Irmãos Lumière, os diretores dos primórdios do cinema, e vamos ver também os movimentos cinematográficos, Nouvelle Vague, o cinema novo, expressionismo alemão, enfim, todos os movimentos cinematográficos importantes para você conhecer. No segundo módulo a gente vai se adentrar na linguagem cinematográfica. O que a gente viu aqui foi só uma palhinha, eu dei só alguns exemplos de linguagem, alguns exemplos de ângulos, de enquadramentos, de movimentos de câmera. Lá é um material de 1 hora só sobre isso, analisando cada elemento, cada ângulo, cada movimento de câmera, cada enquadramento e analisando isso em vários filmes. Então a gente vai chegar à conclusão de que por que aquele ângulo está sendo usado, qual a função daquele movimento de câmera naquele filme, como é que aquele filme cria a sua própria linguagem cinematográfica e como é que ele transmite isso. Então são 9 aulas nesse módulo para você estudar cinema, estudar linguagem cinematográfica. O módulo seguinte é o módulo de roteiro cinematográfico. A gente vai analisar a fundo a estrutura narrativa. Aqui você viu, em poucos minutos eu falei rapidamente sobre a estrutura narrativa. Lá é um módulo inteiro sobre isso, sobre furos de roteiro, como a exposição de roteiro é feita, como é que ela deve ser feita, como é que ela não deve ser feita. A gente tem uma aula lá de quase meia hora só sobre estrutura narrativa, falando cada passo, cada ponto da estrutura de 3 atos e também como você perceber isso, e vou dar vários exemplos de percepção, há várias propostas de exercícios de percepção e também alguns exercícios de escrita, então você vai aprender bastante nesse módulo também. O módulo seguinte é um módulo de direção de fotografia. A gente vai analisar a fotografia do filme, por que aqueles ângulos, qual a função daquilo, como o filme utiliza a luz, a câmera, a relação entre um e outro, a relação entre câmera, luz e personagem para poder contar a sua história, para poder agregar a narrativa, as cores, e também vamos ver as cores lá no módulo seguinte, que é o módulo de direção de arte. A gente vai decifrar de uma vez por todas a utilização de cores no cinema, tanto na fotografia quanto na direção de arte, seja na luz, seja no figurino, seja no cenário, seja onde for. A gente vai decifrar absolutamente todos os aspectos disso. No módulo seguinte a gente vai ver a direção de som. Como eu falei, o som é tão importante, ou talvez mais importante do que o vídeo, do que a imagem, do que está em movimento, né? E decifrá-lo, compreender mixagem de som, edição de som, diferenciar um do outro, entender o trabalho do diretor de som, entender como é que ele funciona, como é que é a pós-produção, o que é Foley, como é que ele cria essa identidade sonora do filme, é muito importante. No módulo seguinte, vamos ver a montagem, como o montador trabalha, de fato entender a diferença entre montagem e edição, como percebê-la, como analisar, como perceber uma boa montagem, como perceber uma montagem ruim em um filme, como analisar tudo isso. A gente vai se aprofundar
aprofundar 100% nisso. E para finalizar, o módulo de mise-en-scène, analisando, pegando todos esses elementos que a gente viu até agora, todos eles culminam na mise-en-scène, que é o que está em cena, é um termo que veio do teatro. Então assim, você precisa decifrar como todos eles se conectam. A gente vai ver como os outros filmes que a gente já analisou no decorrer do curso, eles utilizam a mise-en-scène, utilizam esses elementos que eu mencionei para criar o seu universo próprio, para poder transmitir a sua ideia, comunicar algo, te fisgar, te segurar até o final. Você vai aumentar a sua percepção cinematográfica de uma forma que você nem imagina. Você vai parar de ver 20, 30% de um filme e vai começar a enxergar 90, 100% dos filmes que você assiste. Então é muito importante que você domine a mise-en-scène. E um módulo bônus, que é o módulo de crítica cinematográfica. A gente vai fazer uma oficina de crítica de cinema. Eu sou crítico há 11 anos, já escrevi em blog, já escrevi em sites, já escrevi em revistas, eu já participei de programas de televisão, eu tenho um canal no YouTube com mais de 350 vídeos e dentre eles centenas de críticas. Então assim, eu tenho muita prática nessa área e acho que tenho muito a te acrescentar. Então a gente vai conversar bastante, a gente vai interagir, a gente vai aprender sobre crítica de cinema, sobre falar sobre cinema, por mais que você nem queira ser crítico de cinema, por mais que essa nem seja a sua intenção. Eu acredito que todo o processo de interpretação de um filme, de analisar e chegar em alguma conclusão sobre ele, é um processo de crítica de cinema. Você está exercendo o papel do crítico, mesmo que só para você. Então é importante que você entenda isso e eu vou te propor vários exercícios para você praticar a crítica de cinema e praticar a sua percepção. Quando você está falando sobre um filme, você começa a perceber coisas que você não percebia antes, mesmo sem estar olhando de cara para o filme, mesmo sem estar assistindo ao filme. Então é muito importante que você escreva sobre cinema. A gente vai se aprofundar nisso lá. E é isso. Esse é o curso Decifrando o Cinema. Mas não é só isso. Eu te falei que você é uma pessoa especial, por isso que eu te parabenizei por ter ficado aqui até agora. Eu preparei um conteúdo exclusivo para você. Eu preparei 2 bônus só para você que está aqui agora comigo. O primeiro desse bônus é um curso completo de roteiro de cinema. A gente vai aprender a escrever longas-metragens, curtas-metragens, comerciais de televisão e vídeos de conteúdo como esse aqui, por exemplo, de YouTube, para você escrever os seus próprios vídeos ou dos seus clientes. Então é uma forma de você também ganhar dinheiro caso você queira exercer o seu papel de roteirista. Eu não sei se você sabe, mas o roteiro de um filme é o pedaço mais caro do filme, é o segmento mais caro. Nos Estados Unidos, por exemplo, um roteiro de longa-metragem custa a partir de $200 mil, chegando até $1 milhão para um roteiro, para uma versão de roteiro. Só para você ter noção, é um dos elementos mais caros da produção de cinema. E como eu já escrevi dezenas de roteiros, já participei da produção de vários curtas-metragens, de vários filmes, eu tenho muito a te acrescentar, eu tenho muito conhecimento, muita bagagem, muita prática, muitos macetes, muitas dicas que vão facilitar o seu processo de escrita. E lá vai ter um módulo só de dicas, só de macetes, para você nunca mais ter o bloqueio criativo e despertar ideias para diversos filmes. A gente vai escrever roteiros do zero. Eu vou abrir o programa e vou começar a bolar na hora da gravação roteiros para você ver como funciona, como é prático e como funciona para todo mundo. Então eu acho que é uma oferta aí que você não pode recusar não, tá? E o outro bônus é a minha tutoria pessoal através de análises mensais juntamente com a turma do Decifrando o Cinema. A gente vai marcar um dia, um horário e selecionar um filme todo mundo junto para uma vez por mês a gente analisar, decifrar cada segmento do filme e eu vou poder conversar ao vivo com vocês que fazem parte do curso Decifrando o Cinema e farão parte desse grupo fechado do Facebook somente para os alunos. É um grupo seleto, um grupo exclusivo, somente para os alunos do curso, para nós podermos praticar, para nós podermos aguçar ainda mais a nossa visão de cinema. Mas você deve estar se perguntando, Bruno, quanto é que custa tudo isso, pelo amor de Deus? Deve ser caríssimo. Então, vamos lá. Esse curso Decifrando o Cinema, eu ia fazer ele de forma presencial, aqui em Fortaleza ou em São Paulo. E tanto em um quanto em outro, o valor que eu teria que cobrar por esse curso, por aluno, seria algo em torno de R$ 697. Então não sairia muito barato, né? Fora que eu tô te dando aqui outros bônus, que são um curso de roteiro e essa é minha tutoria pessoal. A tutoria pessoal eu nem consigo conceber quanto é que seria. Como é uma parada muito exclusiva, muito fechada, em que eu vou dedicar algumas horas do meu dia para poder te auxiliar, para poder tirar suas dúvidas e ver um filme contigo, eu poderia cobrar facilmente R$ 397 por mês, em torno de R$ 400 por mês, para todo mundo que participasse disso, né? E o curso de roteiro, a gente também fez uma estimativa, ele custaria R$ 497. Só que a gente decidiu pegar tudo isso, colocar num pacotão online e oferecer somente para você que está aqui agora comigo assistindo a essa aula e oferecer
por um preço inacreditável. Mas antes disso, eu queria te perguntar o seguinte: se você tiver com algum questionamento sobre o curso, estiver achando que ele não é para você, eu quero te falar o seguinte: se você for fazer uma faculdade de cinema aqui em Fortaleza, por exemplo, não sei quanto é que é nos outros estados, a melhor faculdade de cinema aqui do estado, ela custa em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500 por mês, dependendo do número de cadeiras que você faça. Eu levei 11 anos estudando sozinho, metendo a cara na internet, onde não tinha conteúdo nenhum, vasculhando, literalmente cavando atrás do tesouro para poder conseguir isso. Então foi uma jornada muito extensa. Eu vi muitos vídeos, eu vi muitos filmes, eu vi muitas críticas, eu li muitas críticas, eu vi muitas análises. Então assim, foi um caminho muito longo, um caminho muito árduo de 11 anos. Então você tem 3 escolhas. A primeira escolha é seguir esse caminho árduo que eu fiz e meter as caras na internet e não ter nenhuma previsão de quando isso vai acabar e também correr o risco de perder o ritmo, de perder a vontade nesse processo, porque é um processo árduo, é um processo realmente para quem está interessado, para quem quer se meter de cara e está disposto a sacrificar tudo por isso. Você pode passar 4 anos pagando uma mensalidade de R$ 1.200 no mínimo por mês para poder fazer uma faculdade de cinema que muitas vezes nem te auxilia tanto quanto você poderia fazer. Eu falo isso por experiência própria, eu fiz faculdade e, enfim, eu aprendia muito mais no dia a dia, nas minhas pesquisas, do que na faculdade, mesmo sendo tão difícil de encontrar na internet. Ou você pode escolher o caminho mais simples, direto, prático e com resultado garantido, que é o Decifrando o Cinema. E essa é a oportunidade que eu estou te dando. Eu estou te dando 3 oportunidades. Eu estou te dando a oportunidade do curso Decifrando o Cinema, a oportunidade do Decifrando o Roteiro de Cinema e a oportunidade da minha tutoria pessoal, uma vez por mês. Vamos sentar e ver um filme juntos, e analisar o filme juntos. Eu até parei aqui rapidinho para poder calcular quanto é que daria tudo isso. Deu R$ 1.591. Mas hoje você não vai pagar isso. Eu poderia muito bem cobrar 50% disso, que daria, deixa eu ver aqui rapidinho, daria, dividido por 2, R$ 795. Mas hoje você não vai pagar nem 50% disso. Você não vai pagar nem 50% desse 50%, que daria, dividido por 2, R$ 397. Só hoje, só aqui, nesse vídeo, nessa oferta que eu preparei para você, você vai levar o Decifrando o Cinema, o método completo, mais o Decifrando o Roteiro de Cinema, o método completo, mais a minha tutoria pessoal uma vez por mês, juntamente com os alunos num grupo seleto, fechado somente para você e para outros interessados em cinema como você. Somente aqui, tudo isso por apenas 12 de R$ 19,70 ou R$ 197 à vista. Essa é a grande oportunidade que você não pode perder. Eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir segurar essas vagas, porque nós já temos 30 alunos, nós abrimos uma pré-inscrição, já temos 30 alunos. Essa oportunidade só vai estar aberta enquanto você estiver assistindo essa aula. Essa é a sua oportunidade, essa é a sua chance agora. Se você fechar essa janela, eu não consigo te garantir essa promoção de novo. Então, se eu fosse você, eu não perderia chance, eu não perderia tempo. Clica aqui embaixo, tem um botão para você conhecer a página do curso. Lá vai ter tudo isso que eu te falei em detalhes. Então é só você clicar lá, conferir a página do curso, ver todos os detalhes, me manda um e-mail, o meu e-mail é esse aqui, manda eu, é o e-mail da minha produtora, e aqui embaixo você vai ter 2 botões, um botão para você conhecer o curso e um botão para você conversar diretamente comigo pelo WhatsApp. Então você vai clicar e você vai cair no meu WhatsApp e você vai conversar diretamente comigo para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Mas aqui rapidinho eu vou falar algumas dúvidas bem comuns. Primeiro, Bruno, eu posso pagar isso de que forma? Olha só, você pode pagar por boleto bancário de uma vez, pagar à vista, você pode pagar através de um cartão de crédito em até 12 vezes, você pode pagar usando 2 cartões de crédito e você pode pagar até usando o PayPal. É a forma mais facilitada possível para você fazer e tudo isso é através de um sistema completamente seguro, que é o sistema da Eduz, que é um site de cursos online. Então assim, é um local feito para cursos. Quando você abrir a sua página de conclusão da compra, lá em cima você pode ver que ele tem aquele cadeadinho verde que garante a segurança do site. Então, não tem erro nenhum, é uma compra 100% segura e 100% garantida. Bruno, eu vou receber um certificado após a conclusão do curso? Vai receber o certificado após a conclusão do curso, com certeza. Após concluir 70% do curso, você vai receber no seu e-mail um certificado digital que você vai poder imprimir, colar na parede, colocar num quadro, mostrar para todo mundo, olha só, eu fiz um curso de cinema. E isso também vale para o seu curso de roteiro, que é um dos bônus que vai gratuitamente nessa oferta para você. Mas Bruno, eu quero cancelar o curso mesmo já tendo me inscrito, eu posso? Você pode sim.
por qualquer motivo que seja. É uma garantia 100% de satisfação total para você. Você não corre risco nenhum. Então, após 7 dias da sua compra, se você não gostar do curso, se você não gostar da plataforma, se você não gostar do jeito que eu estou falando, você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta e eu vou te devolver sem perguntar nada. Como eu falei, zero risco, garantia 100%, satisfação total para você. Então é isso, essas são as principais dúvidas. Eu não tenho mais nada para te falar, eu só quero te ver lá no curso, eu quero participar com você, eu quero conversar com você, interagir sobre cinema com você, juntamente com os outros 30 alunos que já estão inscritos no nosso curso. Então não perde tempo, clica aqui embaixo, se inscreve, qualquer dúvida me manda um WhatsApp que eu converso com você também, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e vida longa ao cinema.